Você já reparou como algumas mulheres conseguem ocupar a mente de um homem por dias, semanas, às vezes até anos, mesmo depois de tudo ter terminado? Não é sobre beleza. Não é sobre o que ela faz ou deixa de fazer. É algo muito mais profundo, mais enigmático. É como se ela tivesse tocado uma parte secreta dentro dele, um lugar que ele mesmo não entende, mas que o atrai de volta, sempre. A pergunta é: como acessar esse lugar? Como despertar esse tipo de impacto emocional? A resposta está na psicologia profunda, está em Carl Jung. Então, use essas 3 palavras poderosas para ele pensar em você sem parar. Carl Jung nos revelou que dentro de cada homem existe uma figura inconsciente do feminino, a ânima. Uma imagem que representa tudo aquilo que para ele é feminino, desejável, sagrado, misterioso. E essa imagem não nasce do nada. Ela é construída a partir de experiências, emoções, símbolos, memórias, muitas vezes desde a infância. Quando uma mulher ativa essa figura dentro de um homem, algo se acende nele. É como se um espelho invisível se formasse, refletindo não apenas quem ela é, mas quem ele gostaria de encontrar. E quando isso acontece, ele pensa nela, sem parar. Agora, talvez você esteja se perguntando, como se ativa essa ânima? O que faz um homem, mesmo sem razão aparente, começar a sentir sua falta, a imaginar sua voz, a buscar por você nas entrelinhas do cotidiano? É aí que entram 3 palavras. 3 palavras com o poder de atravessar a mente consciente dele e chegar até esse espaço invisível. Palavras que não são óbvias, mas que carregam arquétipos, símbolos, emoções. E quando você entende o que está por trás delas, percebe que pode criar uma presença emocional que continua ressoando mesmo quando você não está mais na sala. Não estou falando de truques de sedução, nem de frases prontas ou manipulações. Estou falando de linguagem simbólica, de arquétipos, de uma forma de comunicação que vem da alma. Porque o inconsciente masculino não responde à lógica. Ele responde a imagens internas, a sensações. E essas 3 palavras que vou revelar ao longo deste vídeo não são mágicas por si só, mas se tornam mágicas quando ditas por uma mulher que entende quem ela é, o que ela representa e como se expressar a partir disso. Imagine ele no trabalho, concentrado, e de repente, por um segundo, ele se desconecta. Pensa em você, sente sua energia e não entende por quê. Esse é o poder que você pode acessar. Um poder sutil, mas devastador. Quando você fala com o inconsciente dele, você planta sementes. Sementes que crescem em silêncio no escuro. E um dia ele acorda e percebe que não consegue mais te tirar da cabeça. Você virou símbolo, você virou arquétipo, você virou história. Ao longo deste vídeo, vamos juntos explorar o significado dessas 3 palavras. Vamos entender por que elas funcionam, como elas tocam os pontos certos dentro dele e como você pode usá-las de maneira autêntica, sem perder a si mesma. Pelo contrário, essa jornada vai te fazer se reconhecer ainda mais. Vai te mostrar que a verdadeira influência emocional não vem de tentar agradar. Vem de ser inteira, vem de saber o que está oferecendo. Vem de se posicionar com firmeza, mas com delicadeza, com sabedoria, com presença. Se você já viveu a frustração de se doar demais e ainda assim ser esquecida, se já sentiu o vazio de estar com alguém que parece nunca te enxergar de verdade, ou se simplesmente quer entender como criar uma conexão que ultrapassa o físico, o racional, o imediato, esse vídeo é para você. E eu te digo, não importa o que te disseram até hoje, você não precisa correr atrás, você não precisa implorar por atenção, você só precisa saber onde tocar. E hoje você vai aprender exatamente isso. No final do vídeo, quero ouvir de você, quero saber
como essas palavras te impactaram. Como você enxerga agora suas relações passadas e o que deseja para o seu futuro. Seus comentários vão ajudar outras mulheres a entender que não estão sozinhas, que também têm esse poder e que juntas podemos reconstruir o significado do amor, da presença e da conexão. Então, fica comigo até o fim. Porque essas 3 palavras podem mudar tudo, e quando você as domina, você não precisa mais pedir amor, porque você se torna o próprio chamado. Você já esteve em um lugar onde o cheiro do ar te levou instantaneamente a uma lembrança da infância? Ou ouviu uma música que fez seu coração apertar, mesmo sem saber exatamente por quê? Isso acontece porque o inconsciente guarda registros profundos, memórias, emoções e imagens simbólicas, e está o tempo todo moldando como sentimos, reagimos e nos conectamos com os outros, mesmo que não percebamos. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não é apenas um depósito de experiências esquecidas. Ele é um campo vivo, simbólico, pulsante, onde os arquétipos, essas imagens universais, se movimentam, influenciando desejos, fantasias, medos e escolhas. E esse campo é altamente sensível à linguagem simbólica. Ou seja, palavras certas, ditas com intenção certa, podem acionar esse mundo interno de forma poderosa. Podem despertar nele um sentimento que ele nem sabia que existia. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você diz a ele: "Quando estou perto de você, é como se o tempo desacelerasse." Essa frase dita com suavidade não é só um elogio. Ela carrega símbolos profundos. O tempo, o afeto, a ideia de estar presente. No inconsciente dele, essa imagem pode se conectar com memórias de calma, de refúgio, de paz, algo que ele talvez sentia no colo da mãe ou num momento feliz da infância. Você não está só falando, você está ativando uma rede de emoções dentro dele. Outro exemplo, tem algo no seu jeito de olhar que me faz sentir segura. Novamente, você não está descrevendo um traço físico. Está despertando nele a imagem do protetor, do herói arquetípico. Essa frase acessa o desejo inconsciente de ser importante, de ser útil, de ser aquele que proporciona segurança. E isso gruda porque não é superficial, é simbólico. Agora pense nesta frase: "Você me lembra algo que eu não consigo explicar, mas sinto que já conheço." Essa expressão toca diretamente o arquétipo do mistério, da alma gêmea, do destino. Faz com que ele sinta que há algo maior ali, algo além do ordinário. O inconsciente adora essa sensação de reencontro com o inexplicável, com o eterno. Você planta a dúvida, a curiosidade, o desejo de entender, e isso é viciante. Essas frases não são fórmulas mágicas. Elas são exemplos de como, com consciência, é possível construir uma presença simbólica dentro dele. Uma presença que se infiltra na mente dele não como uma obrigação, mas como um sussurro que ele não consegue silenciar. Você acessa esse campo invisível e deixa impressões emocionais profundas que voltam e voltam, mesmo quando você não está mais. Lá o inconsciente é por natureza invisível, mas é ele que decide com quem sonhamos, quem sentimos falta, por quem nos apaixonamos. E quando você aprende a falar a linguagem dele, tudo muda. Você deixa de ser uma figura passageira e passa a ser um símbolo, e os símbolos não se esquecem. Ao final deste vídeo, comente aqui embaixo qual dessas frases mais ressoou com você. Qual delas você já disse ou gostaria de dizer? E que tipo de impacto você percebe quando começa a se comunicar com mais profundidade? Quero ouvir suas experiências, porque é assim que criamos uma rede de mulheres conscientes, que amam com alma, mas também com sabedoria. Você já percebeu como certas frases, mesmo simples, podem despertar emoções intensas em um homem? Já
Notou como algumas palavras parecem tocar algo antigo, quase mítico dentro dele, como se por um instante ele esquecesse o mundo e só conseguisse olhar para você. Isso acontece quando, sem perceber, você ativa um arquétipo. E os arquétipos, segundo Carl Jung, são forças vivas no inconsciente, modelos primordiais de comportamento que moldam nossas emoções, desejos e escolhas. Imagine que dentro de cada homem vivem diferentes figuras arquetípicas: o amante, o herói, o cuidador. Eles não são personagens inventados, são estruturas universais que respondem automaticamente quando ativadas. E sabe qual é a chave que ativa cada um deles? A linguagem certa, a palavra certa, no momento certo, com a energia certa. Vamos ver isso na prática. Quando você diz algo como "eu me sinto viva quando estou com você", você está ativando o arquétipo do amante. Não é uma frase apenas romântica, ela convida ele a se ver como alguém que desperta prazer, paixão, vitalidade. O amante precisa sentir que sua presença transforma, e essa frase o coloca nesse papel. Ele se sente desejado, necessário, intensamente vivo. Agora veja esta. Você me passa uma segurança que poucas pessoas conseguem. Essa frase ativa o cuidador. Um arquétipo profundamente ligado à proteção, à empatia, ao acolhimento. Quando um homem ouve isso, algo dentro dele se endireita, como se ele encontrasse propósito no ato de cuidar e de ser refúgio. Você o convida a ser base, e isso ativa o desejo de se conectar com você de forma mais profunda. E o arquétipo do herói? Basta uma frase como: quando você fala, parece que tudo faz sentido. Você o coloca no lugar de quem lidera, de quem tem visão, de quem é forte, não só fisicamente, mas emocionalmente. O herói quer ser admirado, quer ser visto como alguém capaz de guiar, proteger, lutar pelo que ama. E quando você ativa isso, ele sente que tem uma missão, e essa missão é você. Mas atenção, tudo isso precisa ser dito com verdade. O inconsciente reconhece quando há autenticidade. Ele rejeita o que é forçado, artificial. Por isso, o primeiro passo não é decorar frases, é se perguntar: o que eu vejo nesse homem que posso reconhecer de forma simbólica? Quando você nomeia o que é real, mesmo em palavras simples, você ativa arquétipos com força e profundidade. Quer testar? Experimente essa. Tem algo em você que faz eu me sentir segura e livre ao mesmo tempo. Observe como essa frase mistura o cuidador e o amante. Como ela traz contradição, segurança e liberdade, algo que ativa a mente inconsciente que ama paradoxos. Você não está só dizendo algo bonito, está convidando ele a ocupar um papel simbólico poderoso. Essa é a magia da linguagem arquetípica. Ela não argumenta, ela invoca, ela não precisa convencer, porque ressoa em um lugar que já reconhece aquela verdade. E quando um arquétipo é tocado, ele responde, ele se move, ele deseja. Agora faça uma pausa e pense: qual desses arquétipos você costuma despertar nos homens sem perceber? O herói, o amante ou o cuidador? E mais importante, qual deles você gostaria de evocar com mais intenção? Quando você escreve, você ancora esse conhecimento em si e, ao dividir sua experiência, ajuda outras mulheres a enxergarem seus próprios padrões. Esse é o início de uma nova forma de amar, mais consciente, mais simbólica e mais poderosa. Você já se perguntou: por que algumas palavras simplesmente não saem da cabeça? Por que mesmo dias depois de ouvi-las, elas continuam ecoando, voltando à mente como uma música repetida? Não são palavras complexas, nem discursos longos. Às vezes é uma frase curta, simples, até sussurrada, mas algo nelas tocou fundo. Algo nelas atravessou o racional e foi direto para um lugar que você não controla conscientemente.
Esse é o poder simbólico da linguagem. É isso que Carl Jung tentou nos mostrar quando falou da psique como um teatro de símbolos vivos, onde tudo que nos impacta de verdade tem um significado que vai muito além das palavras. No mundo de Jung, palavras não são apenas som e significado. Elas são portais. Elas carregam imagens, histórias e emoções codificadas. Uma palavra pode ser como uma chave, capaz de abrir uma porta escondida dentro do inconsciente. Quando você diz a um homem, por exemplo, "Com você eu esqueço do tempo", não está apenas falando de relógios ou minutos. Está falando da eternidade, está evocando o símbolo da atemporalidade, algo que o inconsciente reconhece como sagrado, profundo e quase espiritual. Por isso, o efeito não vem do conteúdo lógico da frase, mas da imagem simbólica que ela desperta. E quando essa imagem se conecta com algo que já está latente no inconsciente dele, uma lembrança, um desejo, uma falta, ela começa a ecoar. Ele pode não entender por que pensou em você enquanto dirigia, ou por que teve vontade de te procurar sem motivo. Mas o motivo está lá. Você tocou um símbolo. É assim que se cria memória emocional. Quando uma palavra se associa a uma emoção intensa, ela se grava. Mais do que isso, ela se repete. O inconsciente ama repetição, ama o que é carregado de sentido, e por isso ele continua trazendo essa imagem de volta à consciência. A mulher que compreende isso passa a se comunicar em outro nível. Ela não diz por dizer. Ela escolhe palavras que ressoam, palavras que desenham imagens na alma. Quer sentir isso na prática? Feche os olhos por um segundo e escute esta frase. Você é meu ponto de calma num mundo que grita. O que essa frase provoca? Observe como ela carrega contraste calma versus grito. Como ela evoca um cenário emocional, uma imagem arquetípica do refúgio. O inconsciente responde imediatamente, porque entende símbolos, não argumentos. Agora imagine ele ouvindo isso de você. No momento certo, com a energia certa, essa frase se torna uma âncora emocional, algo que liga sua imagem a um estado afetivo profundo. Isso é muito mais poderoso do que tentar ser lembrada por insistência, por presença forçada, por mensagens repetidas. Quando você desperta uma imagem simbólica, não precisa mais correr atrás, pois ele mesmo vai se lembrar. Porque foi tocado onde realmente importa, no caso dentro, no interior. Quer mais um exemplo? Diga: sinto que nossa história começou antes da gente se conhecer. De novo, não é literal. É simbólico. Ela evoca o destino, o eterno retorno, o reencontro de almas, imagens que Jung estudou em diversos arquétipos, como o da alma gêmea, do self, da totalidade. E isso de fato ecoa, porque o símbolo é um convite à profundidade. Ele não responde à pressa, ele apenas permanece. Por isso, te convido agora a refletir. Quais palavras você costuma usar nos seus relacionamentos? Elas comunicam desejo ou apenas carência? Elas convidam ao mistério ou te entregam tudo de uma vez? Elas desenham imagens ou apenas relatam os fatos? Lembre-se, no amor, quem domina os símbolos, domina a memória. E quem toca o inconsciente, esse sim permanece. Vamos direto ao ponto. Existem 3 palavras que, quando usadas com intenção e sensibilidade, ativam arquétipos profundos e fixam sua imagem emocionalmente na mente de um homem. Não são palavras mágicas, são palavras simbólicas, cheias de camadas inconscientes. Elas despertam desejo, curiosidade e apego, não por serem sedutoras no sentido superficial, mas por ativarem imagens arquetípicas que ele não consegue ignorar. A primeira palavra é intenso. Essa palavra carrega o símbolo do fogo, da paixão e do impulso vital. Quando você a usa, está evocando o arquétipo do amante, aquele que busca experiências vivas, intensas e transformadoras.
Dizer, por exemplo, tem algo em você que é intensamente magnético, é como acender uma faísca no inconsciente dele. Ele se sente desejado de uma forma que transcende o físico. Ele sente que existe algo nele que move, que pulsa. E isso o faz querer mais. A segunda palavra é mistério. Poucas palavras tocam tanto o inconsciente quanto essa. O mistério evoca o arquétipo do inconhecido, do feminino arquetípico profundo, como a deusa, a sacerdotisa, a musa. Quando você diz, tem um mistério no teu olhar que me deixa curiosa, você cria um campo magnético. Você não entrega tudo, mas também não se afasta. Você convida ele a mergulhar, a descobrir, e o inconsciente adora esse jogo simbólico de revelação e ocultamento. A terceira palavra é destino. Essa é uma palavra que se conecta com o arquétipo do Self, o arquétipo central de Jung, que representa o propósito maior, o sentido oculto da vida. Dizer, às vezes eu sinto que nosso encontro tem algo de destino, pode parecer simples, mas carrega um peso simbólico enorme. Ele para, ele pensa e ele sente. Porque essa frase sugere que há algo maior acontecendo e o inconsciente anseia por significado. Agora, como usar essas palavras sem parecer ensaiada ou forçada? No WhatsApp, seja leve e contextual. Vou te dar um exemplo. Sonhei contigo essa noite. Acordei com uma sensação intensa. Engraçado como certas presenças ficam mesmo no silêncio. Aqui, intensa entra como sensação, não como adjetivo gratuito. Funciona porque carrega emoção implícita. Vou te dar um outro exemplo. No story do Instagram, crie legenda com atmosfera simbólica. Foto de um livro ou lugar misterioso. E a frase: alguns encontros têm cheiro de destino, e você só percebe depois. Essa frase planta uma semente simbólica. Não diz tudo, mas diz o bastante para provocar curiosidade. Num encontro ao vivo, use no momento certo e claro, com um olhar firme, pausa e verdade na voz. Tem algo no jeito que você fala, que é intensamente familiar e ao mesmo tempo misterioso. Essa frase mistura duas palavras-chave e, se for dita com presença emocional, ele não vai esquecer, porque ela ativa múltiplos arquétipos ao mesmo tempo. A chave está na combinação entre naturalidade e intenção simbólica. Você não está apenas conversando, está acessando camadas profundas da psique. Está ativando nele imagens internas que criam desejo, laço e memória. Então agora, pense comigo. Qual dessas palavras mais ressoou com você? Qual delas você gostaria de experimentar, testar e incorporar? E mais, qual arquétipo você quer evocar no próximo homem que cruzar seu caminho? Escreva nos comentários qual dessas frases você usaria hoje mesmo e em que contexto. Vamos construir um repertório simbólico de mulheres conscientes que sabem que linguagem é poder. Porque, no fim das contas, o que gruda um homem na sua memória não é o corpo, nem a frequência das mensagens. É a imagem simbólica que você deixou na alma dele. Você já viveu aquele momento em que diz algo aparentemente simples e os olhos dele mudam? Como se por um segundo o tempo parasse. Como se aquela frase que você acabou de soltar tocasse algo nele que estava adormecido há muito tempo. Ele até tenta disfarçar, mas você sente que algo foi ativado, que a sua presença, de alguma forma, ficou marcada. Isso, segundo Carl Jung, é a sincronicidade. A sincronicidade é o princípio segundo o qual eventos que não têm uma ligação causal direta se conectam por um significado profundo. Em outras palavras, é quando algo que você diz, sente ou faz chega até alguém no momento exato em que ele precisava ouvir aquilo, mesmo que nem ele soubesse disso conscientemente. E quando isso acontece, ele não entende como coincidência, ele interpreta como destino.
Mas como usar esse princípio de forma prática para criar momentos inesquecíveis? A chave está na escuta profunda e na presença. Quando você está atenta ao momento presente, ao que ele está sentindo, dizendo ou até escondendo, você começa a perceber o que ele ainda não colocou em palavras. E é aí que a sua fala se torna simbólica, porque vem carregada de significado, não de intenção forçada. Por exemplo, imagine que ele está passando por um momento de dúvida profissional e você diz: você tem uma força calma. Mesmo quando tudo está em caos, você transmite direção. Ele talvez nunca tenha escutado isso, mas estava precisando ouvir exatamente isso. Essa frase se torna um ponto de sincronicidade. Ele vai se lembrar, vai ligar essa sensação a você. Vai sentir que existe uma conexão diferente. Outro exemplo, no meio de uma conversa descontraída, você solta: tem dias que tudo parece ruído, até que uma presença chega e tudo se alinha. Você não está dizendo diretamente que ele é essa presença, mas o inconsciente dele entende assim. E se naquele dia ele estava se sentindo perdido, sozinho ou desvalorizado, essa frase vai parecer uma mensagem do universo. Esses momentos de sincronicidade não precisam ser grandiosos. Podem vir por mensagem, por áudio, até por um simples story. O que importa não é a forma, é a vibração emocional com que chegam. O símbolo que carregam, a imagem que desenham dentro dele. Quer usar isso hoje mesmo? Preste atenção em algo que ele esteja vivendo. Uma fase, uma emoção, uma dúvida. E então diga algo que revele que você o vê além do óbvio. Use palavras que toquem no símbolo. Exemplo: não sei porquê, mas pensei em você quando li isso hoje. Algumas almas passam como tempestades, outras como faróis. Ele vai ler isso e, se estiver no momento certo, vai sentir que não foi por acaso. O segredo da sincronicidade está no tempo. Quando a palavra certa chega na hora certa, ela não é esquecida. Ela vira sinal. Ela vira âncora emocional. Ele não vai lembrar do que você usava naquela noite, mas vai lembrar da sensação que teve quando você disse aquilo. Por isso, esteja presente. Sinta e, quando for falar, fale com alma. Porque o inconsciente reconhece quando algo vem carregado, de verdade. E quando você vira a ponte entre a palavra e o símbolo, entre o presente e o significado, você não só marca presença, você realmente vira memória viva. Agora me diga, você já viveu um momento assim, em que algo dito por você ou por alguém pareceu chegar com um tempo inexplicável? Compartilha aqui nos comentários. Vamos trocar histórias de sincronicidade, porque cada relato é um lembrete de que o invisível também fala. E quando escutamos, o amor se torna muito mais do que escolha. Ele se torna o destino. Você já notou que quanto mais você corre atrás de um homem, mais ele parece se afastar? Que quanto mais você tenta estar presente, mais ele te percebe como comum, previsível, até cansativa? Isso não é coincidência. Existe um princípio psicológico profundo em jogo aqui. O inconsciente não se prende ao que é óbvio. Ele se fixa no que é enigmático, no que aparece e some, no que deixa rastro, mas não se entrega por inteiro. E é aí que mora o verdadeiro poder magnético. Carl Jung dizia que o inconsciente é atraído por símbolos e não por excesso de exposição. A mente simbólica, aquela parte da psique que constrói significado, desejo e apego, não responde à insistência. Ela responde à repetição sutil, aquilo que aparece como um sussurro emocional, e justamente por isso, volta e volta sem cessar. Quando você se torna repetitiva de forma literal, mandando mensagens o tempo todo, explicando demais, pedindo presença constante, você quebra a magia. Você sai do simbólico e entra no óbvio, e o óbvio, o inconsciente, o rejeita. Mas quando você insinua, quando aparece e desaparece com leveza,
Você planta uma semente. Você se transforma em símbolo e arquétipo, em imagem emocional que ele não consegue definir. E é exatamente por isso que ele não consegue esquecer. Você se torna um ponto de interrogação dentro dele, e isso o prende mais do que qualquer discurso. Vamos trazer isso para o prático. Em vez de escrever "estou com saudade" toda hora, diga uma vez só, mas com profundidade: "Hoje passou um vento estranho e veio teu nome na cabeça." Só isso. Essa frase não insiste, não pede nada, mas carrega uma imagem de leveza e mistério. E deixa espaço para ele imaginar, projetar e desejar. Outro exemplo: em vez de responder tudo de imediato, experimente o silêncio consciente. Ele manda algo, você lê, mas responde horas depois com algo sutil. "Estava lendo o que você escreveu e fiquei um tempo sentindo. Gosto quando você me faz pensar." Percebeu isso? Não é sobre sumir, e sim sobre dosar. É sobre não entregar tudo. O que é entregue demais perde valor simbólico. O que é tocado com medida permanece. A repetição simbólica acontece quando você volta em ciclos. Quando um cheiro, uma frase, uma sensação que ele teve com você reaparece, não porque você forçou, mas porque você ativou memórias emocionais. Você não precisa repetir palavras, precisa repetir sensações. E essas sensações vêm do mistério. O mistério não é fazer joguinho, é não se explicar por inteiro, é deixar espaços em branco, é permitir que ele te descubra aos poucos. E isso ativa o arquétipo da mulher enigmática, a que representa o inconsciente feminino, a que convida ao mergulho. Quando você faz isso, ele se envolve sem perceber, porque você não é previsível, você é símbolo, e símbolos não se esquecem. Então, respira fundo e pergunta a si mesma: eu estou sendo presença ou estou sendo pressão? Estou deixando um rastro ou estou cobrindo tudo com excesso? Escreva aqui nos comentários em que parte você percebe que talvez esteja exagerando na entrega, e o que poderia mudar com sutileza para manter o mistério vivo. Lembre-se, o que é raro se torna valioso. O que é dosado com inteligência emocional se transforma em fascínio. E o fascínio, esse sim, ocupa a mente dele sem esforço. Você falou com ele, usou as palavras certas, criou aquele momento sutil, cheio de intenção simbólica. E agora a pergunta que pulsa por dentro é: será que funcionou? Será que ele está mesmo pensando em mim? Será que minhas palavras o tocaram de verdade? Ou foram apenas mais uma mensagem entre tantas? É aí que entra a leitura dos sinais. Porque quando um homem é emocionalmente afetado por uma mulher, não pela presença física apenas, mas pelo impacto simbólico que ela causou, ele começa a apresentar comportamentos que fogem do padrão racional. E mesmo que ele tente disfarçar, o inconsciente dele sempre dá um jeito de se manifestar. Você só precisa aprender a observar. O primeiro sinal claro é a iniciativa espontânea. Ele começa a puxar assunto do nada, com desculpas banais ou mensagens desconectadas. Algo como: sonhei contigo, acredita? Ou vi uma coisa hoje que me lembrou você. O conteúdo da mensagem pode parecer trivial, mas o subtexto é poderoso. Ele está buscando um motivo para se reconectar. Isso mostra que você está ocupando espaço psíquico, que suas palavras deixaram rastro. Outro sinal evidente é a atenção seletiva. Ele passa a prestar atenção nos detalhes sobre você. Comenta algo que você disse semanas atrás. Lembra de uma frase que você soltou quase sem perceber. Isso é fixação simbólica. O inconsciente dele registrou e está resgatando, e ninguém resgata algo que não marcou. Preste atenção também na mudança de ritmo emocional. Um homem tocado simbolicamente alterna entre aproximações intensas e silêncios estranhos. Isso não é desinteresse, é confusão interna. Quando você acessa um nível profundo da psique dele,
Ele entra em contato com partes que talvez nunca tenha sentido antes. E o impulso é recuar para processar, mas ele sempre volta, porque aquilo continua vibrando. Outro indicativo forte: ele te observa mais do que fala. Em encontros presenciais, ele te olha como se quisesse entender, decifrar. Fica em silêncio, mas presente. Esse olhar é o inconsciente tentando entender por que você o desestabilizou. Por que sua presença causa esse estado emocional diferente, quase hipnótico? Agora veja um detalhe sutil, mas crucial. Ele começa a responder suas entrelinhas. Mesmo sem você pedir nada diretamente, ele faz. Você solta uma frase leve como: "Acho bonito quando alguém sabe cuidar do silêncio." E dias depois, ele te convida para um lugar calmo, longe da agitação. Isso é ele sendo guiado por símbolos que você plantou. Ele está reagindo à emoção por trás da palavra, não ao conteúdo lógico, e o sinal mais claro de todos. Ele tenta manter você por perto emocionalmente, mesmo sem nomear isso. Ele não fala de compromisso, mas demonstra ciúme. Ele não diz que te ama, mas reage com sensibilidade a qualquer possibilidade de te perder. Ele não define o que sente, mas busca sua presença como quem precisa de algo vital. Isso é apego emocional inconsciente. Mas atenção, nem sempre ele vai demonstrar tudo isso de forma clara. Por isso, o mais importante é você observar padrões. A frequência, o período das mensagens, os silêncios cheios de retorno, as memórias que ele guarda, pois tudo isso compõe um quadro. Então agora, olhe para a dinâmica de vocês. Quais desses sinais ele já apresentou? Você já percebeu momentos em que uma frase que você disse voltou de alguma forma? Ou reações emocionais dele que pareciam desproporcionais ao que foi dito? Pense agora, qual foi o momento em que você percebeu que ele estava afetado mesmo sem ele dizer nada? Sua experiência pode iluminar outras mulheres que estão exatamente nesse ponto da dúvida entre: será que ele sentiu? E será que sou só mais uma? E lembre-se, quando você aprende a ler o inconsciente masculino, você nunca mais precisa de provas. Sabe por quê? Porque os sinais sempre aparecem. Antes de tentar ser lembrada, antes de querer causar impacto, antes mesmo de abrir a boca para dizer uma única palavra a um homem, existe algo que vem primeiro. E esse algo é você. Não a versão ansiosa, carente ou insegura que foi moldada pelas decepções, pelas ausências, pelos traumas do passado, mas a sua versão integrada, a versão que Carl Jung chamaria de alguém que está em contato com o self, o centro organizador da psique, a totalidade do ser. Influenciar alguém verdadeiramente não começa pelo outro. Começa pelo seu estado emocional, pela energia que você carrega, pela clareza da sua intenção, pela autoridade simbólica que emana de você sem esforço. Quando você está desconectada de si mesma, suas palavras podem até ser bonitas, mas soam ocas, frágeis e deslocadas. E o inconsciente masculino percebe. Ele pode não saber explicar, mas sente. E o que ele sente é que falta algo. Falta verdade. Falta presença. O autodomínio é o que transforma uma mulher comum em uma mulher magnética. É quando você não precisa dizer "olha para mim", porque a sua energia já impõe presença. É quando você não precisa repetir "me valorize", porque a forma como você se posiciona já comunica valor. E isso não se ensina em fórmulas, se conquista em processo. Um processo de olhar para dentro, de confrontar suas sombras, de resgatar sua autoestima de um lugar profundo, não superficial. Jung dizia que a integração do self acontece quando todas as partes do nosso ser, a luz, a sombra, o desejo, o medo, o amor e a dor, são reconhecidas e aceitas. E quando isso acontece, você deixa de agir a partir da falta e começa a agir a partir da abundância. Isso muda tudo.
Você para de tentar provar algo, para de buscar validação, para de correr atrás do outro esperando ser completada e começa a influenciar a partir da completude. Quer saber o que mais mexe com um homem no nível inconsciente? Não é a beleza, não é a performance, é a sensação de estar diante de alguém que se conhece, que se segura, que não precisa dele, mas o escolhe. Isso é raro. E o inconsciente ama o que é raro. Na prática, isso significa que antes de usar qualquer técnica de linguagem simbólica, você precisa ajustar seu estado interno. Antes de escrever aquela mensagem, se pergunte: de onde isso está vindo? Da minha insegurança ou da minha força? Antes de dizer aquela frase carregada de emoção, pare e respire. Eu estou dizendo isso para ser notada ou porque isso é verdadeiro para mim? Quando a sua presença vem do self e não do ego ferido, ela carrega uma vibração que ultrapassa palavras. Você se torna um campo magnético. Ele sente que há algo em você que o eleva, o desafia, o espelha. E mesmo que ele não compreenda, ele volta, ele busca, ele se conecta. Por isso, o maior poder que você pode desenvolver não é o de conquistar um homem, é o de conquistar a si mesma. E quando isso acontece, o resto vem como consequência. Não como prêmio, mas sim como reflexo. Agora pare um momento e reflita. Em quais áreas da minha vida eu ainda estou tentando ser escolhida, quando na verdade eu preciso me escolher? Agora que você entendeu o poder simbólico das palavras, o impacto real que elas causam no inconsciente masculino, e como isso se conecta profundamente com os arquétipos que moldam o desejo e o apego, chegou o momento mais importante: sair da teoria e ir para a prática. E por isso, para você que assistiu até aqui, quero te propor um desafio, um exercício simples, mas incrivelmente revelador. Nas próximas 24 horas, você vai escolher uma das 3 palavras que apresentamos aqui: intenso, mistério ou destino. E vai encontrar uma forma sutil e simbólica de inseri-la em uma mensagem, um story, um áudio ou uma conversa presencial. Com ele, a regra é clara. Não force, deixe a frase nascer da sua intuição, do seu sentir, da sua observação. Escreva algo que pareça pequeno, mas que carregue uma imagem. Algo que, quando ele ler ou ouvir, o faça pausar e imaginar e lembrar. Depois, disso o mais importante, observe. Observe se ele responde de forma diferente, se ele puxa assunto fora de contexto, se volta com uma energia mais curiosa, mais aberta, mais emocional, se menciona algo simbólico. Isso é sinal claro de que a palavra tocou, e eu quero saber dos resultados. Então volta aqui nos comentários e me conta. Qual palavra você usou? Como você encaixou ela? E o que aconteceu depois? Compartilhar sua experiência não só ajuda você a integrar o aprendizado, como também inspira outras mulheres que estão nesse mesmo caminho de consciência e poder emocional. Se esse vídeo te trouxe valor, clica no like agora. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais mulheres que, assim como você, merecem viver relacionamentos com mais profundidade e verdade. Se ainda não está inscrita no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo mergulhando fundo na psicologia junguiana aplicada à vida amorosa, autoestima e autoconhecimento feminino. E claro, compartilhe esse vídeo com uma amiga que está passando por um momento de dúvida, que sente que está esquecida por alguém e precisa aprender a se comunicar de forma emocionalmente inteligente. Você pode ser o ponto de virada na jornada dela. E por fim, não deixa de assistir os outros vídeos do canal. Cada um deles é uma peça complementar nesse quebra-cabeça de autodomínio, presença simbólica e poder pessoal. Quando você domina essa linguagem invisível, você para de buscar amor e começa a emanar amor, e quando isso acontece, você
Não é mais apenas lembrada, você se torna inesquecível. Agora vá lá e escolha sua palavra e que ela ecoe fundo. Te espero no próximo vídeo.